Depois de lançar um dos filmes mais aclamados do século com Parasita, Bong Joon-ho está de volta com seu novo filme, Mickey 17. Mas dessa vez não é um filme coreano, mas sim uma produção de Hollywood com um elenco falando em inglês. Mas isso não é nenhuma novidade para o diretor, que já está há muito tempo fazendo filmes tanto na Coreia do Sul quanto com Hollywood. Porém, historicamente, as produções americanas do Bong Joon-ho não são tão elogiadas e tão aclamadas quanto os filmes que ele faz na Coreia do Sul. Mas e aí, será que Mickey 17 consegue quebrar esse padrão finalmente? É isso que eu vou contar pra vocês hoje na minha crítica de Mickey 17, que vai ser 70% sem spoilers e com uma sessãozinha lá na frente com spoilers, mas calma, vocês vão poder pular essa parte com os spoilers. Então vamos se aprofundar em Mickey 17 e ver se esse filme consegue continuar o legado de grande renome que o Bong Joon-ho conquistou. Mickey 17 é uma história que se passa num futuro distante, no qual a humanidade consegue mandar uma tripulação para o espaço para tentar colonizar outros planetas. E nessa tripulação você tem o Mickey, que é interpretado pelo Robert Pattinson. E o Mickey tem uma função muito específica, que é fazer as missões mais perigosas e mortais. Porque ele é um descartável, ou seja, uma pessoa que, se morrer, vai ser depois recriada de forma artificial, porém orgânica, e com as suas memórias reproduzidas no novo corpo. Ou seja, é um tipo meio capenga e ruim de imortalidade. É o que a gente percebe quando a gente vê quais são as missões perigosas que colocam o Mickey pra fazer, e aí a gente vai testemunhando as mortes horríveis que ele vai sofrendo. Porém, a situação fica ainda mais cabeluda quando, por engano, criam uma nova versão dele, e agora tem 2 Mickeys, sendo que isso não pode acontecer. Então agora a gente vai ver quais são os problemas que isso vai causar. Porém, por mais que você tenha esses conceitos perturbadores de ficção científica, esse é um filme muito mais voltado para um tom cômico. Algo tirado do livro no qual esse filme é baseado, chamado Mickey 7, de Edward Ashton. E aí você pensa, ok, Bong Joon-ho, ele saiu de Parasita, seu filme mais aclamado e um dos títulos de cinema mais aclamados desse século. Como seguir adiante depois disso? Qual vai ser o seu próximo filme? Você vê que Parasita cria uma sombra muito enorme em cima do próximo projeto do diretor. E aí você percebe que pro diretor a resposta aparentemente foi: beleza, meu próximo passo aí numa direção totalmente diferente de Parasita. A começar pelo gênero, sai o suspense realista e vamos pra ficção científica com sátira. E também onde esse filme é feito, deixa-se pra trás a Coreia do Sul e vai-se pra Hollywood. Mas talvez a maior experimentação que ele faz aqui para diferenciar Mickey 17 de Parasita seja a sutileza, ou na verdade a falta dela. É como se o Bong Joon-ho tivesse pensado, ok, se Parasita foi essa obra bem sutil, complexa, cheia de nuances, como é que eu posso fazer um filme que é muito mais explícito? E isso tá alinhado com, na verdade, a filmografia dele de antes. De uma forma geral, eu sinto que os filmes coreanos do Bong Joon-ho são essas obras que têm um pouco mais de complexidade temática e de nuances e mais sutileza narrativa. Em comparação às produções que ele fez em Hollywood, como O Expresso do Amanhã e Okja, já tem um tom um pouco mais explícito com as suas ideias, uma clareza maior. Então me passa a impressão de que o Bong Joon-ho sabe disso e que ele pensa, beleza, se eles esperam que o meu próximo filme, depois de Parasita, seja tão sutil e complexo quanto aquilo, eu vou surpreender eles mostrando que eu posso sim ser ainda muito explícito nesses filmes hollywoodianos e ainda assim ser tão genial quanto eu fui em Parasita. E aí é essa abordagem que ele traz pra Mickey 17. Tá, mas o que eu quero dizer com o filme ser mais explícito, menos sutil? A gente vê isso em diferentes frentes. Por exemplo, na construção do seu personagem. A gente sabe muito bem tudo o que ele está sentindo e pensando, a começar pelo fato dele ser um narrador fora da tela. A gente escuta os pensamentos e as ideias dele e as memórias dele o tempo inteiro porque ele está falando diretamente com nós, do público. Além disso, a gente tem os flashbacks que elucidam, deixam bem bonitinho explicado o passado dele e por que ele está ali. E tem também a forma como o personagem se porta, as reações dele quando as coisas acontecem e vão surpreendendo ele. Ele exclama muitas vezes o que ele está sentindo, quais são as emoções, os pensamentos, por que ele está chocado, por que ele está confuso. Então o Mickey 17 é um personagem muito transparente. O explícito também está no uso que o filme faz da ficção científica. O longa quer deixar bem explicadinho, por exemplo, como funciona a questão da reprodução, da recriação artificial do Mickey, por exemplo. Eles falam como funciona isso em níveis orgânicos, como funciona o upload das memórias e o download dessas memórias e da personalidade para o novo corpo. E a estética de ficção científica também quer deixar bem explícito como você deve enxergar essa realidade com desconfiança, talvez. Até porque o filme adota aquela estética de ficção científica que é chamada de futuro usado.
Eu já fiz um vídeo inteiro para falar desse conceito do futuro usado que você pode conferir depois, mas para os propósitos desse vídeo eu vou resumir. O futuro usado é aquela estética que foi popularizada principalmente por Star Wars, que é, em vez de ter um futuro reluzente, utópico, em que tudo é limpo, bonito, brilhoso, não, você tem um futuro em que tudo parece meio velho, usado, já com ferrugem, sujeira, algo que faz aquele futuro parecer algo mais vivido e também, nesse caso específico de Mickey 17, um pouco mais opressor. Mas o nível mais explícito de ficção científica desse filme é em relação às suas reflexões filosóficas. Porque a ficção científica é ótima para trazer as suas ideias, seus conceitos mirabolantes de tecnologia e coisas que a gente não consegue criar no mundo de hoje, para trazer reflexões, né? Críticas e abordar questões filosóficas. E muitos filmes tentam trazer essas reflexões de um jeito mais sutil, né? Pra gente sair pensando, caramba, mas será que isso significava aquilo? Mas e se as coisas acontecessem desse jeito? Como é que ia ser a humanidade? O que isso representaria em termos morais e éticos? Pois bem, em Mickey 17, o Bong Joon-ho quer entregar todas essas reflexões de bandeja pra gente. Porque todas as ramificações da tecnologia que a gente vê no filme são questionadas e levantadas de forma audível pelos seus personagens. Tanto a narração quanto os diálogos entre diferentes personagens vão levantar as perguntas do tipo, ok, qual é a questão ética da clonagem? Como é que isso pode ter ramificações jurídicas? Como funciona a questão da identidade quando você tem uma essência que é transportada para outro corpo? O que isso faz a gente pensar sobre o que significa ser humano? Bong Joon-ho não quer fazer a gente chegar nessas perguntas por nós mesmos, não, ele quer fazer com que a gente ouça isso direto do filme. Ou seja, a filosofia de ficção científica do filme é mais mastigada nesse sentido. Beleza, então a gente já viu como o explícito é usado na construção do protagonista, na ficção científica, mas tem um terceiro campo que é muito importante, que é o da comédia. Como eu comentei, essa aqui é uma ficção científica de sátira. Ela quer usar o humor para fazer a gente questionar e refletir sobre diferentes temas. É o que a gente vê, por exemplo, no conceito do humano descartável, que é o Mickey. O filme usa o humor de forma bem intensa para demonstrar como isso, na verdade, é uma crítica que o filme quer fazer à desumanização feita por grandes corporações no capitalismo, que enxerga seus trabalhadores não como seres humanos, mas sim como ferramentas ou matéria-prima. E você vê que o filme quer criticar isso usando personagens e diálogos mais cômicos para mostrar como eles tratam o Mickey. Esse é um humor bem intenso, bem caricato para demonstrar o nível de absurdez dessa desumanização do trabalhador. Mas a parte do humor que é mais explícita ainda é com os seus vilões políticos. Esses são os políticos que estão no comando da missão e de onde vêm todos os problemas da realidade desses personagens. E eles são encenados de forma extremamente caricata. Você vê na performance exagerada da Toni Collette e do Mark Ruffalo, você vê nos figurinos, você vê na maquiagem, que coloca inclusive uns dentes bizarros no personagem do Mark Ruffalo. E você tem as falas deles, os diálogos que demonstram de forma muito clara quais são as críticas que estão sendo encarnadas nessas duas caricaturas. Críticas a uma ideologia de extrema-direita que se disfarça de democrata e moderada para manipular a população. Ou seja, em todas essas esferas você percebe que o Bong Joon-ho dessa vez quer ser muito evidente e transparente com os ideais que ele quer defender, e ele usa muito o humor e a fantasia e a ficção científica para ressaltar essas ideias. Porém, isso não é um problema por si só, isso não quer dizer que o filme é automaticamente mais raso. Tudo depende de como esse explícito vai ser executado. E aí você percebe que tem áreas em que esse explícito é muito eficiente e outras em que ele não funciona. A principal parte onde isso não funciona tanto é na comédia. Principalmente no núcleo dos políticos, que é o mais caricato. Porque beleza, eu gosto das críticas que essa caricatura faz, porém, esse é o momento do filme em que fica muito evidente que o Bong Joon-ho está apontando para esse núcleo e dizendo, eu quero que você ria disso. Sendo que nunca foi isso que fez o humor nos filmes anteriores dele ser tão bom. Nos outros filmes dele, você sempre tinha elementos de humor, porém, esse era um humor que sempre te pegava desprevenido. Tá vendo um filme de monstro gigante? Você vai sim ter momentos muito inusitados que vão te levar do trágico pro cômico num piscar de olhos. Tá vendo um filme de distopia futurista num trem? Vai ter uma baita de uma luta? Você vai ter um momento de humor físico com um cara escorregando num peixe. Você tá vendo uma história muito tensa sobre investigação de serial killer? E aí, de repente, você vê um detetive desvairado que sai dando voador em todo mundo do nada. Você tá vendo uma comédia de luta de classes com uma reviravolta gigantesca, mas aí tem um momento de comédia física no meio.
Ou seja, o humor nesses outros filmes realmente te pega desprevenido, no momento em que você não acha que deveria ter um riso. Na verdade, em vários desses momentos você fica pensando, será que eu deveria estar rindo nesse momento? Será que eu deveria achar graça dessa desgraça dos outros? É algo que vem tão de supetão que cria uma dissonância quase, e você começa a rir praticamente de nervoso. Só que aí em Mickey 17 ele dá muita força para esse outro tipo de humor, que é o da caricatura super exagerada, e que você vê de longe, ok, o filme quer que eu ria disso aqui, então vamos ver. Só que aí não tem a mesma força cômica. O que não quer dizer que aquele estilo mais tradicional de humor do Bong Joon-ho não esteja presente em Mickey 17. Felizmente, ele tá assim. Aqui você também tem várias interações e vários momentos com um humor que te pega desprevenido nas interações cotidianas, nos conflitos românticos ou de amizade, nas inimizades. Sem contar que as várias mortes do Mickey traz aquele humor macabro, e aí sim você tem alguns instantes que traz aquele senso de humor do Bong Joon-ho que te faz perguntar, eu deveria estar rindo nesse momento? Ou seja, ainda tem uma sutileza cômica aqui, e que inclusive está presente no grande astro desse filme e que brilha muito com a performance dele, que é o Robert Pattinson. É sério, é inacreditável o que ele entrega aqui. Durante muito tempo as pessoas tinham na cabeça que ele era só o cara de Crepúsculo, mas aí ele conseguiu se provar em outros papéis que muita gente ainda não chegou a assistir. Porém, isso muda depois quando ele faz o Batman, e aí ele ganha uma nova persona na mente de várias pessoas do grande público. Ok, ele consegue sim ser mais dramático, mais sério. E aí ele traz algo como Mickey 17, que é muito mais cômico e prova a proeza dele de atuação. O jeito que ele modula a voz é inacreditável. Quando você ouve ele narrando no começo, na primeira cena, eu pelo menos fiquei assim, caraca, ele consegue fazer uma voz assim porque parece que é outra pessoa, diferente de tudo que a gente já viu ele entregando em outros filmes. On Earth, nothing was working out and I wanted to get the hell out of there. É realmente um tom de voz que faz o Mickey 17 parecer um pouco mais frágil, até mesmo um pouco de dar dó mesmo, um pouco patético. E aí depois você percebe que em outras versões do Mickey, ele consegue trazer um tom de voz, uma atuação vocal muito diferente. É sutil, mas você sente esse impacto na emoção que o personagem traz. E não é só a voz que ele modula com essas nuances e sutilezas, é também a postura, é o tipo de expressão facial predominante daquele personagem, e é sempre muito divertido e muito engraçado. Então sim, você vê aquela veia cômica mais tradicional do Bong Joon-ho, que é encantadora, mas ao mesmo tempo você vê que ele também quer apostar muitas fichas no outro tipo de humor, que é o mais caricato e escrachado e exagerado. E é esse humor mais explícito que não consegue funcionar. Ele fica, na verdade, parecendo muito óbvio para um cara como o Bong Joon-ho e também irritante às vezes. Muitas das cenas desse núcleo mais caricato estavam só me cansando. Mas eu diria que é mais nesse departamento que o explícito de Mickey 17 não funciona. Agora, nos outros departamentos, acaba sim criando algo admirável. Por exemplo, tem o campo da ficção científica que eu abordei mais cedo. Como eu disse, o Bong Joon-ho te entrega de bandeja quais são as reflexões filosóficas que esse filme quer trazer, certo? Mas aqui não é algo que seja um demérito para o filme. Ele não parece mais raso ou mais fraco por causa disso. Porque ele consegue pegar essas reflexões e traduzir isso em algo de grande entretenimento. Ele consegue principalmente ancorar essas reflexões filosóficas da ficção científica nas emoções dos personagens. Se ele quer refletir sobre a ética da clonagem, é porque isso vai ser trazido para os personagens que vão criar tensão entre si, baseado nesse dilema moral. Se ele quer explorar ramificações de relacionamentos amorosos com essa tecnologia, é porque isso vai criar várias dinâmicas muito divertidas de assistir. E se ele quer abordar ideias sobre identidade, é porque isso vai pautar a relação entre o Mickey 17 e o 18. Então, como isso cria dinâmicas muito boas que te prendem muito no filme, não tem problema, na minha opinião, o fato dele te entregar de forma um pouco mais mastigada quais são as suas reflexões filosóficas, porque ele consegue aproveitar isso muito bem. E o explícito também funciona muito na construção do seu protagonista. Eu falei que o Mickey 17 é um personagem muito transparente o tempo inteiro, não é? Pois bem, isso funciona porque cria uma conexão muito grande, faz o personagem ser muito caloroso. A gente sente uma enorme empatia ao ter acesso aos seus pensamentos, às suas memórias, e até mesmo à forma como ele percebe o mundo pelos 5 sentidos. Por exemplo, visão, a gente tem logo no comecinho vários planos de câmera subjetiva, ou seja,
a perspectiva em primeira pessoa do Mickey. Isso coloca a gente dentro da cabeça dele. A gente também percebe como tem sons que ele guarda na memória e que ele continua ouvindo, e isso causa, assim, uma certa angústia nele. Você percebe que ele guarda cheiros do passado e quando ele sente esses cheiros novamente no presente, isso abala ele. Isso tudo ajuda a criar um grande nível de intimidade com o personagem. Algo que é potencializado ainda mais pela performance tão cativante do Robert Pattinson. E isso tudo vai demonstrar pela jornada do protagonista qual é a mensagem que o filme gostaria de passar. Tá vendo então como ser menos sutil não chega a ser um problema completo para Mickey 17? Tudo vai depender de como essa ideia é aplicada e como isso vai evoluir com o avançar da trama. E como isso vai se amarrando mais para os seus momentos finais do filme, é o que vai realmente moldar a nossa percepção final de Mickey 17. Porém, para explicar isso em mais detalhes agora, eu vou precisar entrar na zona de spoilers desse vídeo. Mas calma, não precisa fechar o vídeo, você pode só pular essa parte com spoilers e ir direto para as minhas considerações finais sobre Mickey 17. Para avançar para essa parte, você pode pular para esse minuto que está aparecendo aqui na tela, ou então usar a descrição do vídeo aqui embaixo com o sistema de capítulos. Beleza? Fez a sua escolha? Ok, então vamos entrar agora na zona de spoilers. Beleza, então como é que a falta de sutileza do filme vai evoluindo nos seus momentos finais e influenciam como a gente enxerga Mickey 17? Vamos revisitar os 3 campos que eu delimitei: o humor, a ficção científica e o protagonista. Começando pelo humor. Se já no começo eu estava achando um pouco cansativo e frustrante a parte mais caricata do filme com os seus vilões, isso só vai piorando com o avançar. Lembra que eu comentei aquela questão da obviedade? Pois bem, algo que vai ficando cada vez mais óbvio nesse filme é como o personagem do Mark Ruffalo é basicamente uma versão do Trump. E isso não me frustra porque estão criticando o Trump. Na verdade, eu acho isso ótimo, porque o Trump é um ser humano abominável. E você vê que o Marshall é basicamente o Trump por conta de como a caracterização dele vai mudando. Você vai percebendo que ele usa o mesmo estilo de retórica grandiosa e grandiloquente para fazer suas promessas vazias, como ele quer apelar para a emoção e ignorar fatos. Você vê como ele é um egomaníaco narcisista e que, inclusive, é um astro de televisão, como Donald Trump foi. E, é claro, o racismo, que fica muito mais evidente na cena do jantar, que é quando o Marshall vai explicando que ele quer criar um novo mundo mais puro, né, baseado em quem? Na mocinha branca. E, de novo, massa, concordo com todas essas críticas, elas têm que ser feitas mesmo a esse ser humano terrível que é o Donald Trump. Porém, não é porque eu concordo com essas críticas que eu vou achar a execução desse humor incrível. Pelo contrário, parece uma caricatura do Trump que, a essa altura do campeonato, não parece nada novo, não parece nada tão diferente do que a gente já viu em tantas outras sátiras que foram lançadas nos últimos anos. E esse exagero cômico, nada sutil na parte dos políticos, também cria piadas mesmo que pra mim só não tem graça, não conseguem funcionar. Tipo quando o Marshall quer dar um tiro na cabeça do Mickey 17 quando ele tá deitado no chão e aí vem a esposa: não faz isso, você vai arruinar o tapete. É uma piada bem estruturada, mas me parece tão lugar comum, uma piada pouco inspirada. Essa cena do jantar como um todo talvez seja o momento que eu menos gosto do filme inteiro. Eu tava quase contando os segundos pra essa cena acabar, porque ela é o epítome, assim, é a materialização máxima dessa tentativa de fazer algo extremamente exagerado e que acaba só parecendo meio óbvio. Mas felizmente esse não é o único tipo de humor do filme. Em outros momentos você tem sim aquela comédia Bong Joon-ho-niana que te pega desprevenido e que te faz sim dar boas risadas. Especialmente quando o filme tenta só ser estranho, esquisito. Por exemplo, o idioma dos alienígenas e o Mickey 17 e a assistente de laboratório tentando reproduzir, imitar esses sons. É algo que vem meio do nada e que só faz eles parecerem duas figuras muito peculiares mesmo em um momento meio sério e dramático, e aí, como vem de surpresa, pra mim eu só achei legal. Ou então na cena mais sensual, com os dois Mickeys e a namorada, que você vê um novo lado dessa personagem e também vê, talvez, que o Mickey 18 tá tentando ser um pouco, assim, sedutor até com o Mickey 17, que é algo que destoa muito do que estava vindo antes com a tensão de rivalidade entre eles. Tem também pitadas de humor físico que me encantam, que me lembra, por exemplo, a tal da voadora que a gente vê em Memórias de um Assassino, que vem absolutamente do nada. Tem uma cena, por exemplo, que o Mickey 17 só de repente cai assim da escada no fundo da cena, quando já tá rolando um diálogo intenso e você, pum, vê ele só desabando ali. Pra mim isso me remete muito a esse tipo de humor mais pastelão quase, que eu gosto muito quando o Bong Joon-ho traz. E tem também o humor mórbido, que é aquele que eu falei que faz você pensar, será que eu deveria estar rindo agora? Especialmente com as mortes do Mickey, né? Na primeira parte, quando a gente vê
Todas as formas como abusam desse personagem por ele ser descartável é aquele misto de estar num estado de choque e ao mesmo tempo rindo de nervoso. É ele tendo a mão decepada, é ele sendo infectado com o vírus, é ele vomitando sangue e sendo completamente isolado enquanto tá todo mundo achando isso o máximo. Ele sabe potencializar esse lado horroroso das mortes do Mickey para criar momentos que são sim divertidos. E o Bong Joon-ho não se baseia só no diálogo pra gente rir dessas desgraças do Mickey. Ele sabe fazer isso só de forma visual também. Eu penso muito nos planos que mostram aqueles quadros mais abertos com o corpo dele saindo da impressora de corpo e eles esqueceram de colocar a mesinha, então aí você só vê ele saindo e ficando lá todo molenga e caído e enquanto tá todo mundo se divertindo ali no fundo da cena. É um trabalho de composição de quadro, espaço de primeiro plano e segundo plano, que é muito bem pensado para só criar um momento que é engraçado quando não deveria ser. E eu penso muito também no impulso de morte do Mickey 18, porque ele tem esse ódio e tudo mais, e aí ele quer ser agressivo e inclusive matar o Timo. Eu gosto muito dessa cena que ele tenta matar o Timo, porque aqui o Bong Joon-ho sabe usar diálogo e enquadramentos e movimentos de personagem para fazer esse humor macabro. É o desentendimento, porque o Timo não sabe que ele tá falando com duas versões do Mickey, né, e aí ele fica confuso, e é também o trabalho de composição e de posicionamento do Timo para ele ficar parado daquele jeito, e aí quando vem o Mickey 18 com o ferro quente quase aproximando assim, aí ele fecha a câmera na testa para você ficar tenso com a ideia do ferro quente tocar na testa, e como o Timo ainda mantém uma expressão de esperança quase no amigo, e de que tá quase em negação de que tá prestes a morrer. Então, pra mim, isso tudo funciona muito melhor em termos cômicos. É o rir pra valer, porque você tá nervoso e não sabe se você deveria estar se sentindo daquele jeito. E não porque você tá vendo algo muito exagerado que o filme tá falando assim, olha só, tá vendo isso aqui? Você tem que rir disso aqui, hein? Você tem que rir disso aqui. O problema é que quanto mais o filme avança pro seu clímax, mais de lado ele vai deixando esse humor mais sutil e inesperado, e mais ele aposta naquele humor caricato dos políticos. São os discursos cada vez mais intensos do vilão, é o cinegrafista dele deixando bem soletradinho quais são as estratégias que ele quer usar para manipular a opinião pública e a imagem que é construída em torno do vilão. É a intensificação da personagem da Toni Collette e que vai ficando cada vez mais descolada do mundo ao redor dela. E é isso, eles vão dominando e dominando mais o clímax de um jeito que quase estraga os seus momentos de ápice dramático. Nesses momentos finais, pra mim, era um alívio quando a câmera saía desses personagens e ia lá pra fora da nave pra demonstrar o que os dois Mickey estavam fazendo pra tentar resolver a situação e salvar o dia. Porém, quando eu achava que o filme talvez fosse arruinado no seu final por conta dessa ênfase toda no cômico caricato dos políticos, vem justamente os outros personagens e salvam. E fazendo isso, sendo sim também explícitos. Porque nesse clímax, por exemplo, é quando a gente vai ter o maior contato dos Mickeys com os alienígenas, certo? E aqui é tirado totalmente a camada de mistério que poderia existir em torno dessas criaturas. Porque eles desenvolvem um aparelho de tradução, então agora os alienígenas também são 100% transparentes. Não tem mais um espaço para muitas nuances nessa relação entre os humanos e os rastejadores, acho que é o termo que eles usam nesse filme. Fica muito evidente o que esses alienígenas querem e por que eles estão agindo daquele jeito. Mas é exatamente isso que vai possibilitando que esse final seja muito mais caloroso, que tenha um coração enorme. Porque você se conecta agora num nível emocional e também racional com esses personagens, e até mesmo na construção das imagens desses rastejadores é que você vê que o filme quer fazer você gostar deles. Os filhotes vão sendo cada vez animados de um jeito mais fofo, até os olhos deles são mais destacados de um jeito bem bonitinho. E isso serve para a mãe também. Nesse final você vê planos mais fechados diretamente no olho da mãe deles. E é uma linha direta para esse personagem, aquela ideia do olho que é a janela da alma. E para além do sci-fi tem a questão do desenvolvimento do protagonista. O filme quer deixar muito evidente por que valeu a pena a gente acompanhar a jornada desse protagonista. Porque ele quer trazer um final esperançoso e inspirador. Especificamente com a ideia do Mickey redescobrir a própria humanidade. A gente passou o filme inteiro vendo ele ser tratado como uma pessoa descartável, ele sendo destruído, sendo desvalorizado, sendo motivo de chacota. E mais, a gente vê como ele mesmo se coloca nessa posição constantemente. Ele compra a ideologia que é imposta nele de que ele merece passar por tudo isso e que ele merece ser tratado como algo menos que humano.
que é algo que acontece com a gente na vida real quando a gente está inserido no mercado de trabalho capitalista. A gente compra várias narrativas de que a gente tem que ser mais produtivo, que a gente tem que ser mais eficiente, que a gente tem que ser quase como máquinas e não como humanos, para que a gente possa ser valorizado. Só que no final o Mickey percebe que ele não precisa, ele não deve se enxergar assim, que ele não deve comprar essa narrativa. Ele merece sim se enxergar como um ser humano único. E que ele merece também se perdoar. Porque, mais uma vez, olha aí, o filme sendo bem explícito, a gente viu uma cena em que o Mickey fala pro outro Mickey: ah, eu estou sendo punido porque eu matei a nossa mãe. E aí o outro Mickey tem que lembrar que não, você não deve ser punido pelo destino e pelas outras pessoas por causa disso. Você não foi o responsável. Ou seja, comprar a ideia de que ele deveria ser visto como algo que deve ser punido e não humano era um jeito dele fugir da dor. E aí, para ele virar humano de novo, ele precisa, inclusive, saber aceitar, abraçar a dor da qual ele estava fugindo. E não só isso, ele precisa saber mudar o significado dessa dor, recontextualizar. E a gente vê isso com um simbolismo bem evidente, bem óbvio, que o Bong Joon-ho quer destacar muito no final, que é a ideia do botão vermelho. A gente viu lá no começo, no flashback, que o botão que ele apertou vermelho no carro quando ele era criança foi o que causou o acidente. E agora, no final, para destruir a máquina que imprime as cópias dele, o que ele precisa fazer? Explodir aquilo apertando um botão vermelho. E o Bong Joon-ho quer destacar, ele aproxima a câmera lentamente pra gente processar. Opa, é o botão vermelho, então quer dizer que ele tem que mudar o jeito que ele enxerga o seu passado e como ele enxerga a si mesmo. E aí, quando ele consegue explodir essa máquina e se aceitar como esse ser humano único, a gente vai pra cartela final de Mickey 17, porque aí o título do filme aparece em tela, e aí tá lá, Mickey 17, mas aí o 17 é substituído por Mickey Barnes, que é o sobrenome do personagem. Ou seja, o filme termina literalmente soletrando pra gente qual é a cereja do bolo que ele quer trazer, que é essa ideia da redescoberta da própria humanidade. Deixar de ser um número para voltar a ser uma pessoa. Só que aqui, nesse caso, quando ele quer trazer essas ideias de forma muito clara e sem tanta sutileza, ainda assim não vira um problema nesse quesito, porque você percebe que essa jornada emocional, sim, valeu a pena, e que a gente consegue se cativar com o personagem pela sua jornada, por como ele insiste em encontrar e buscar manter o amor na sua vida, e como ele quer se redescobrir, e como tudo isso é encarnado por essa atuação tão calorosa e tão brilhante do Robert Pattinson. Então, nesse caso aqui, eu não vejo um problema no filme soletrar pra gente a sua mensagem, porque aquilo foi construído de forma muito inteligente e com um calor humano muito intenso. A mensagem tá soletrada e vale a pena a gente ler. Então, agora sim, a gente pode sair da zona de spoiler. Se você pular essa parte com os spoilers, o que você precisa saber é que, no balanço final do filme, as partes explícitas do filme que funcionam se destacam mais e brilham mais do que as partes explícitas que não funcionam. Sim, esse núcleo específico que me frustra tira a força do filme, porém não é o suficiente para arruinar a experiência de Mickey 17. E por isso o filme ainda consegue se provar como uma ficção científica muito única, não só por conta da sua criatividade e originalidade nas reflexões filosóficas de tecnologia, mas também por trazer um tom narrativo que consegue equilibrar bem a estranheza e o cativante, o encantador. E tudo isso potencializado por uma das melhores performances da carreira de Robert Pattinson. Tá, mas agora chegou a hora de retomar aquela pergunta que eu fiz lá na abertura do vídeo. Será que Mickey 17 consegue quebrar a tradição de que os filmes americanos do Bong Joon-ho não são tão bons quanto os seus filmes coreanos? Pra mim a resposta é não. Por mais que Mickey 17 seja uma ficção científica boa, que entretém e faz a gente refletir, eu ainda sinto que o filme ainda não alcança o mesmo nível de produções coreanas do Bong Joon-ho. Mas esse é sim, pra mim, o filme mais forte da safra americana desse cineasta. E que ainda consegue ser mais divertida e provocadora do que a maior parte das ficções científicas feitas em Hollywood hoje em dia. E que é, acima de tudo, um filme que demonstra que Bong Joon-ho não é um diretor acomodado. Ao invés de só tentar recriar uma fórmula de sucesso baseada em Parasita, ele vai numa direção muito mais ousada. Ele desafia as nossas expectativas sobre os próximos passos dele e demonstra que ele está, sim, interessado em experimentar com ideias e abordagens novas. Mesmo que essas abordagens novas não funcionem tão bem assim no fim das contas. E por mais que Mickey 17 não seja o Bong Joon-ho na sua melhor forma, esse é um filme que demonstra ainda assim que ele tá muito acima da média dos outros diretores da contemporaneidade em Hollywood e demonstra que vale a pena a gente continuar de olho nesse cineasta para ver como ele vai continuar surpreendendo a gente com os seus próximos filmes no futuro. Mas agora eu quero ver de vocês, pessoal. Vocês já conseguiram ver Mickey 17? O que acharam do filme? Concordam com o que eu falei? Discordam? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer.
E pessoal, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem com algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal e ter acesso a conteúdos e eventos exclusivos, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Para esse pessoal tem recomendação de filme toda semana no inbox do e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cine Clube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.